Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no Algo a Mais. Nesta segunda, vamos falar sobre um assunto super especial. Vamos conhecer um pouco mais sobre a religião Umbanda. Eu estarei recebendo aqui comigo a mãe Bia de Ançã e João de Odé para falarem, mostrarem para nós o quanto é importante seguirmos, termos fé, e falar sobre todos os seus atos de fé, enfim. Então, pessoal, fica conosco que o programa Algo a Mais dessa manhã está no ar. Então, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem acontecer o nosso programa Algo a Mais. Ao RP Mercados, a Interne Móveis e Decorações, a Lojas Beneduzzi, que sempre me manda esses looks maravilhosos, a Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. E agora vou receber a mãe Bia e João Neudé. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, gente. Dia. Bom dia. É isso aí, e hoje vamos conhecer, para quem não conhece, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a religião Umbanda. E também, para quem já conhece, gosta, quer saber um pouquinho mais, então com esse pessoal aqui, vamos poder realmente falar, tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser nos mandar também, fiquem bem à vontade. Muito bom dia, mãe Bia. Bom dia. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Bom, eu sou mãe Bia de Ançã, da Casa Branca da Cabocla de Ançã. Nós somos umbandistas, estamos com a nossa casa em Nova Prata há quase 11 anos. E estamos aqui, então, para desmistificar um pouquinho a nossa religião, trazer um pouquinho elucidar um pouquinho mais sobre a Umbanda. É isso aí, muito obrigada. João, bom dia, te apresento para o pessoal de casa. Bom dia, eu sou o João de Odé, fui convidado aí a participar junto com a minha mãe, Bia de Ançã, e vamos fazer aí um bate-papo legal, descontraído, e que é o propósito mesmo, é desmistificar a Umbanda e trazer esse conhecimento ao público, aos que não sabem, ou que não têm o conhecimento. E a gente está aí aberto aí a perguntas, o que estiver ao nosso alcance a gente vai esclarecer, E é isso, eu agradeço ao programa a oportunidade que tem dado para a nossa Casa Branca da Cabocla de Ançã. Ótimo, muito obrigada, João. E então, eu justamente vou começar a questionar o que é Umbanda. Mãe Bia, o que é, para quem não conhece? Umbanda é uma religião brasileira, nascida aqui em solo brasileiro, em 15 de novembro de 1908. Então, ela é uma religião relativamente nova, ela tem um pouco mais de 110 anos, Ela foi canalizada pelo pai Zélio Fernandino de Moraes, um menino de 17 anos na época. Na época, ele estava se preparando para ingressar à escola naval e começou a sentir, desenvolver algumas doenças que a medicina não conseguia resolver. E procurando todo tipo de ajuda, nenhuma trazendo então alento, para a enfermidade que ele estava sendo acometido, ele foi na Federação Espírita, no Rio de Janeiro. E lá, então, o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou pela primeira vez. Se manifestou através desse jovem e disse que, a partir daquele momento, então, ele ia trazer uma nova religião, que falaria ao coração dos humildes e dos necessitados. Ele olhou a mesa da Federação Espírita e disse: nesta mesa falta uma flor. Foi até o jardim e trouxe então uma rosa, colocou a rosa e ali, naquele momento, nasceu a Umbanda. Através de um jovem de 17 anos. O nosso eterno pai Zélio. Que legal. E devido às enfermidades que ninguém... Então foi a busca dele. Sim, uma missão. Um jovem de 17 anos trazia uma missão
né? Com certeza. Grandiosa. Com certeza. E ele foi até o fim da sua vida terrena, trabalhando incansavelmente pela Umbanda. Que bonito. Mãe Bia, e a Umbanda aqui em Nova Prata? Como veio a Umbanda para cá? Eu cheguei em Nova Prata, né? Eu não sou daqui. Eu não nasci em Nova Prata. Eu sou de Pelotas. Eu cheguei em Nova Prata no ano de 2000. Eu venho de uma família kardecista. Né? Minha mãe era kardecista. E eu aqui, meu primeiro caminho foi procurar um centro espírita para dar continuidade. E aí fui no Estrelas, né, nas Estrelas Douradas do Senhor, fui anos trabalhadora de lá. Depois fui anos trabalhadora da Casa Paulo de Tarso. E lá, dentro da Casa Paulo de Tarso, eu comecei a ter muita curiosidade sobre quem eram essas entidades que davam auxílio aos trabalhos espirituais da casa, né? Quem era o Exu, quem era o Caboclo, quem era o Preto Velho. E eu fui procurar. Né? E como nenhum caminho é a cego, né? Nada é coincidência, eu fui procurar e encontrei, então, o Pai Saul de Ogum, que é o meu baba, que é o meu pai, que foi ele quem me preparou para a missão. Né? E comecei a aprender com ele, a estudar, e aí um dia ele me disse, essa é a tua missão. A Umbanda é a tua missão. Né? Tu tá numa religião, mas tu tá sempre procurando coisas novas. Nessa época eu fui reikiana, eu fui terapeuta holística, eu fiz florais, eu vivia numa busca, né? E ele me dizia, mas a Umbanda é o teu caminho, minha filha. Te rende. E aí ele me disse, a casa que vai nascer em Nova Prata, ela já existe no astral. Quando tu estiveres pronta, ela nascerá no material. E foi exatamente assim. Quando ele me aprontou, nós abrimos a casa aqui. Tudo apareceu, tudo aconteceu naturalmente. Né? E nós estamos há quase 11 anos aqui. No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E, Mãe Bia, como funciona hoje, então, entendendo que bom que tu chegaste aqui pronta, fizesse, né, te rendeste ao trabalho que te foi, né, solicitado, que bacana isso, e trouxe a casa para cá. Uma coisa que eu gostaria que tu comentasse conosco são sobre, por exemplo, a Casa Branca. Aqui é a Casa Branca de Ançã, né? E existe outras bandeiras, por exemplo, é branca, preta, como funciona tudo isso para que o pessoal possa entender um pouquinho? Tá. A Casa Branca da Cabocla de Ançã, ela é filha, então, da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Cabocla Estrela do Mar em Caxias do Sul, que é o meu pai. Né? Então, eu sigo a tradição, a Umbanda ela segue muito a tradição, eu sigo a tradição e eu carrego o nome. Ela só é da Cabocla de Ançã porque eu sou filha de Ançã, né? E a entidade guia da casa é a Cabocla de Ançã. Então, a casa leva o nome da entidade guia da casa, que é a Cabocla de Ançã. Mas não existe isso de Umbanda branca. Essa relação da Casa Branca não é porque a Umbanda é branca. Certo. Tá? É o nome do terreiro. Né? É o nome da tenda, porque pode ser, a gente pode chamar a casa, de terreiro, de templo, de tenda, né? Tenda de Umbanda, terreiro de Umbanda, casa de Umbanda, tudo a mesma coisa. A casa, ela não, o nome Casa Branca não é porque a Umbanda é branca, porque não existe isso. Umbanda é Umbanda. Certo. Né? A gente só trabalha numa única linha, a caridade, tá? A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Essa é a tradução que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu. Né? Então, Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. E é isso a Umbanda. Então, a cor, na verdade, quando se diz Umbanda branca, ou Umbanda holística, Umbanda esotérica, Umbanda preta, isso não existe. Não existe. Isso está tudo no imaginário das pessoas. Certo. Então, bom saber que, né, é a mesma linha e a linha da caridade. Bacana. Vou fazer agora, João Deodé, vou justamente te questionar essa busca, né, pela casa,
da mãe da cabocla de Iansã. Como foi essa busca? Como tu iniciaste? Sentiu esse chamado? Então, eu participava de uma outra casa, né, um outro trabalho espiritual, e uma colega que trabalhava nessa casa fez o convite: tu não querem ir conhecer a Umbanda em Nova Prata? Eu digo: mas Umbanda em Nova Prata? Eu digo: tem. Não, vamos lá. Aí eu entrei em março de 2013 num grupo de estudos que tinha na época. E depois que eu entrei, eu nunca mais saí. Eu sempre digo, né, às vezes o pessoal me questiona, dizendo: se tem algum problema eu ir lá, vai acontecer alguma coisa? Digo, olha, só tem um problema. Daí o pessoal fica meio assim, né? O único problema que eu vejo é de você botar o pé e nunca mais querer sair, porque a Umbanda não obriga a nada, né? A Umbanda, ela tem o seu Cristo, que é o Oxalá, que a gente denomina, em cima do altar, que é o nosso congá, de braços abertos, tanto para quem quiser chegar, quanto quem achar que deve partir. Então, desde que eu tive a oportunidade de conhecer a Umbanda, eu me senti muito em casa. Tudo era muito familiar, e a Umbanda é família, né? A Umbanda é a questão de hierarquia, e ela é tratada como família. Então, o pai Saúl de Ogum, que é pai da minha mãe, ele é meu vô de santo, é o vô Saúl. Então, a gente tem essa tradição. E foi isso, eu me encontrei, vamos dizer assim, e justamente por ser um caminho que todo dia a gente aprende alguma coisa nova, é o que me motiva e me mantém lá. Além do trabalho, que é maravilhoso, que é a caridade, né? Isso é algo que a gente precisa muito. Então, seguir a bússola que fica do nosso lado esquerdo, né? Que é o nosso coração. E até hoje estou aí, espero cada dia, cada sessão, cada desenvolvimento que eu me coloco à disposição, me dar o meu melhor pela causa, né? Sempre o saudoso Zélio Ferrandino de Moraes, que muito fez, sempre seguindo os ensinamentos e os preceitos dele. Então, a Umbanda me conquistou porque eu me encontrei e tive, graças ao Oxalá, a oportunidade de pisar numa casa séria, né? Uma casa de fundamento e que segue os preceitos da Umbanda, né? Que é Umbanda pé no chão, né? Que a gente diz, e tenho muito orgulho disso. E sou muito grato à Mãe Bia de Iansã por ter me acolhido, assim como acolhe todos os filhos que até ela chegam. Que bacana. E Mãe Bia, essas denominações, por exemplo, tu já comentasse sobre o nome da casa, porque é uma casa vinda, né? E, por exemplo, o João de Odé, por exemplo, ele recebe este nome por quê? A Umbanda é uma religião em que a gente, praticamente todos os seus adeptos, eles escolhem esse caminho. Então, quando adentramos a Umbanda, nós nos fazemos batizar. Né? Então, e esse batizado é quando a gente aceita o nosso orixá, o nosso regente. Né? Porque a Umbanda, ela tem do africanismo, ela traz do batuque, da nação, a crença nos orixás. Né? Então, todos nós temos um orixá que nos guia, que nos rege. Né? Eu tenho Iansã, o João tem Odé. E no momento do nosso batizado, no momento que a gente aceita a Umbanda, a gente reconhece esse orixá como nosso pai, como nossa mãe, como nosso regente, como nossa força interior. Né? Claro. E aí a gente passa a usar como nome de santo a denominação do orixá. Então tem a Mãe Bia de Iansã, o João de Odé, aí tem, né, tem as filhas de Oxum, as filhas de Iemanjá, os filhos de Ogum, filhos de Oxalá. Então todo orixá tem um ori, né? Sim. Que é a cabeça, que a gente chama. Porque existe uma linguagem que, se a gente for usar aqui, talvez fique complicado para as pessoas compreenderem, né? Porque é uma linguagem muito nossa, muito própria. Então, é filho de cabeça.
que se chama, né? Então é João de Odé, porque ele é filho de cabeça de Odé. Certo. E aí, no momento do batizado dele na Umbanda, ele aceita isso, ele reconhece a presença de Odé dentro dele, a força de Odé dentro dele. Que bacana. E até mesmo eu gostaria de questionar sobre os orixás. Eu vou pedir para a mãe Bia começar, mas o João também pode, né, falar um pouquinho sobre os orixás mesmo, então, para que a gente possa entender como eles, né, são, como eles se manifestam, enfim. Tá. Na Umbanda, o orixá ele entra através da nossa raiz na nação, né? A gente tem uma raiz, a Umbanda ela tem uma raiz no africanismo, que é a presença do orixá. O orixá ela é uma divindade, né? Ela é uma presença viva em nós, né? E conectada diretamente com a natureza, conectada diretamente com todo o espaço vivo do nosso planeta, do nosso orbe, do nosso mundo, né? Então, por exemplo, a mãe Yansan, ela é a que rege os ventos, os temporais, né? Os raios. Então, todos esses grandes vendavais, todos esses grandes temporais que a gente vê, este céu turbulento que vem, é a ela que a gente recorre. Então, toda essa força de transformação vem através da mãe Yansan, tá? E é a ela que a gente recorre. Odé, por exemplo, o pai Odé, ele é do sustento. Então, tudo aquilo que a terra nos dá, que brota da terra, que nos alimenta, passa pela energia de pai Odé, passa pelas mãos de pai Odé. Então, ele é o grande caçador, ele é um grande estrategista, mas ele é também aquele que provém o sustento do nosso corpo físico, ele provém o nosso sustento. Ele dá exatamente, a gente costuma dizer que filho de Odé tem gosta de ver mesa farta. Então, filho de Odé, ele gosta de ver muita comida, né? Porque ele tem a fartura do nosso sustento. Né? Já diferente de um filho de Xangô, né? O filho de Xangô, que é o filho Xangô é o das pedreiras, é o da justiça, né? É o do equilíbrio que traz a justiça. Então, ele guia em cima no alto das pedreiras, nas forças das pedreiras, né? Porque a justiça ela tem que ser muito firme, né? Então, já o filho, né? Não o Xangô orixá, mas já o filho do Xangô, ele é comilão. O que o Odé traz para o nosso sustento, o Xangô vai até o fim, ele come até o fim. Então, existem as particularidades da presença do orixá, mas a característica que é desenvolvida no filho. Sim. Né? Então, o orixá ela é uma presença viva em nós. Essa é uma imagem, né, é uma reprodução do nosso imaginário. Certo. Do nosso imaginário, de como seria Yansan, né? Porque a gente sabe que ela é um orixá feminino, né? Ela é uma mãe, Yansan quer dizer mãe de 9 filhos, tá? Então ela é uma mãe com muitos filhos. Certo. Tá? Ela é a mulher búfalo, né? Ela se transforma em búfalo para defender esses filhos, para defender aquilo que ela julga ser justo, ser correto, né? E ela traz uma força interior. Então, nós recorremos a essa força através dos nossos orixás. Então, na verdade, é muito difícil assim, explicar o que é um orixá sem a vivência do orixá, sem o sentir do orixá. Certo. Então, na realidade, para quem tem esse interesse de conhecer, de fazer até uma visita na casa, é muito importante até para saber um pouquinho mais, né? Daqui um pouco de como funcionam, né, os orixás, quem sente, quem vive, né? Isso é muito bonito. Então, pessoal, nós vamos continuar falando sobre a Umbanda no próximo bloco. Fiquem conosco. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks,
para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussói. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta segunda-feira, né? Uma forma ótima de iniciar a segunda com um assunto super especial, falando sobre a Umbanda. E aqui, durante o intervalo comercial, a gente conversa muito até para trazer mais informações, então surge muito papo. E o João, né, de Odé, ele justamente levantou uma questão, né, sobre como é escolhido o seu orixá. Sim. Né, João? Se tu puderes só dar uma palhinha para que a gente possa entender como foi, por exemplo, a escolha de ser João de Odé? Certo. Na realidade, Laura, eu ingressei em 2013, né, na Casa Branca, nos desenvolvimentos. E aí, depois, primeiro a gente trabalha e depois a gente, né, se coloca à disposição para depois... Aí eu fui... Tem que entender todo o processo. Exato. Antes de dizer, não, eu vou fazer parte... Claro. Na Umbanda, o ato de varrer o terreiro já por si é um ato sagrado. Então, a gente tem esse aprendizado desde que pisa lá. Eu fui descobrir que era João de Odé através do meu avô de santo, né? Que é o Saúde Ogum. Ele é Babalorixá, através do jogo de búzios. Então, foi, até lembro o dia, foi 23 de outubro de 2013 que eu descobri que era João de Odé. Aí, a partir de então, a gente faz todo um preparo, né, para ser batizado e, como a mãe falou, aceitar esse orixá que vai me reger até o fim dos meus dias aqui, neste plano. E a gente tem entregas, faz o axé que a gente faz, a oferenda, né, por respeito, por cultuar essa divindade em forma de agradecimento, né,
Muitas vezes a gente escuta das entidades, né, que a maioria das pessoas chegam para pedir e muito pouco para agradecer. Eles vêm ou voltam, né? Então, mas o orixá não, ou no caso a entidade não tem crise de consciência, né? Ela está aí para servir e não para julgar. E depois de conhecer, então, saber qual é o orixá que rege meu ori, que seria no caso Odé, a gente vai naquela busca, o conhecimento vem chegando através de nós e eu me identifiquei muito com ele. Então o Odé é um orixá que gosta dessa coisa da comunidade, da família, da reunião, da mesa farta, né? E além disso ele é um orixá de atenção, por isso que ele é o rei da caça, né? Ele aprendeu com Ogum e recebeu as ferramentas e ele usa isso com maestria. Então, para ser um bom caçador, ele tem que criar estratégias, né? Fazer um planejamento. E isso não é em si só pela caça, mas assim, em tudo, em busca do conhecimento, em busca de realizar algo. A gente pode usar isso em todas as áreas da nossa vida, né? E assim, é uma alegria porque você parece que encontra e se encontra e sabendo desse orixá e dos arquétipos dele, você consegue identificar o porquê de tais atitudes, o que te incomoda e o que te agrada, né? Tem a identificação, claro. É um orixá da natureza, né? Então eu gosto muito de ir no mato, gosto do canto de passarinho, gosto dos animais. É tudo que faz parte do reino dele, né? Então sempre, se eu vou em algum lugar da natureza que encontro um lixo, isso me incomoda muito, porque me agride. Ele é um orixá, a Umbanda, todos os pontos de força dela são ligados na natureza, né? Então ela traz na sua identidade muito respeito por isso, né? Pela água, pela terra, pela mata, pela pedreira, pela cachoeira. Então a Umbanda ela tem um grande compromisso com o meio ambiente, porque até então se ela agir contrário a isso, está agindo contra o preceito, né? Contra o propósito para que ela veio. Com certeza. Então, muito bom ter esse conhecimento também, entender um pouquinho de como é escolhido o seu orixá, né? E após, claro, estudos, após já estar frequentando e tudo mais, né? Porque imagino que tenha que se aprofundar um pouquinho para que a gente possa entender tudo isso. É um caminho sem fim, né? Claro, eu acho que a vida é assim, né? Precisamos cada dia, né, vivê-la e conhecê-la. Pessoal, nós temos um vídeo agora, a Érica foi fazer uma reportagem no centro de Nova Prata. Então, vamos ver o que dados a Érica nos trouxe. Também eu sei que ela conversou com algumas pessoas aí do centro. Então, vamos lá, Érica. Bom dia. Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. É um prazer estar conversando aqui com vocês. E hoje eu também pesquisei alguns dados para trazer aqui para nossa conversa sobre Umbanda. Então, o primeiro dado que eu encontrei foi publicado no site da BBC. Ele foi um dado tirado do censo em 2010, que diz que 110 anos depois de sua fundação, chegou a 432 mil praticantes da Umbanda. Houve uma queda, então, de 20% em relação ao censo de 1991. E hoje, para mudar um pouquinho esse nosso formato, a gente veio até aqui a Praça de Nova Prata para entrevistar algumas pessoas que estavam passando aqui pelo local, para perguntar se conheciam a Umbanda, se talvez, né, elas possuem interesse em conhecer um pouquinho mais e também se elas possuem alguma pergunta para a nossa entrevistada. Então, confere aí. Já ouvi falar sobre Umbanda, sim. Não tenho muita certeza, mas eu acho que envolve espíritos, santos de outra religião, enfim. Sim, eu tenho muita curiosidade. Tenho muita curiosidade de conhecer alguma coisa mais sobre Umbanda. Bom, eu gostaria de saber o que leva as pessoas a procurarem a Umbanda. E eu acho que é esse tipo de pergunta que eu gostaria. Sim, já ouvi falar sobre Umbanda. Uma devoção a santos, a uma religião muito importante
por que as pessoas implicam tanto com essa religião, porque ela é tão importante, é uma religião trazida por pessoas muito importantes para o Brasil. Sim, já. É um tipo de religião, né? Agora no caso, eu conheço assim, já ouvi falar, mas eu sou evangélico, né? A minha opinião é, independente de religião, né? Cada um segue aquilo que gosta, né? Eu como evangélico também, eu sou seguidor de Jesus, mas nada contra quem gosta, né, de participar de outras religiões, né? Cada um tem a sua livre, espontânea vontade para fazer o que gosta, né? Sim, já ouvi falar da Umbanda. É uma religião de matriz africana, pelo que eu sei. Acho que se ela puder esclarecer bem como funciona a religião, né? Porque a maioria do pessoal tem preconceito porque é novo, né? Então tudo que é novo causa estranheza. Então se ela puder explicar direitinho como funciona e o que é. Então, como a gente vê, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a Umbanda. Eu peço para que a mãe Bia fique bem à vontade para responder a todas essas perguntas. E eu volto contigo para o estúdio, Laura. Muito bem, Érica, muito obrigada, né, por ter feito essa matéria, essa reportagem para nós e também, né, mostrando quantas pessoas ainda têm, são dúvidas, para que possam conhecer um pouquinho mais. E sim, vamos responder, vou questionar aqui o pessoal, os convidados, sobre o que foi comentado e para a gente começar realmente. O que dá para entender é que são manifestações de fé em todas. Quem é católico, quem é umbandista, quem é... que o senhor comentou que ele é evangélico. Né? Então, são formas de cultuar a um só Deus. Né? Então, vamos partir pelo princípio de... A última pergunta que ele fez. Por que... na realidade, não o porquê, mas o princípio é o mesmo em todos, né? O princípio é o mesmo em todos, é a busca da fé, é a busca daquele caminho, né, que nos leva em direção ao bem-estar, que nos traz, então, que nos amplia a visão e que nos auxilia a andar, né, a vencer as nossas demandas reencarnatórias, né? O caminho é o mesmo, o Deus é o mesmo, né? Nós só temos uma forma diferente de ver e de sentir este Deus. Meu Deus não está no céu, meu Deus está em mim, em primeiro lugar. Os meus orixás, que são os meus santos, que são as minhas divindades, eles não estão no céu. Eles estão na natureza, eles estão aqui bem próximos de mim. Então, um raio que eu vejo minha mãe Yansan. Né? Uma árvore dando fruto, eu vejo ali a vida se renovando através do desprendimento e do amor de Pai Odé, né? Do Pai Oxóssi. Então, são formas diferentes de ver. Mas o Deus é o mesmo. Jesus está em todas. Jesus está na nossa religião, está na Umbanda, tá? Com o nome de Oxalá. E como o João de Odé falou antes, ele está sempre de braços abertos. Porque ele acolhe, né? Ele recebe quem quer entrar. Mas igualmente está de braços abertos para quem não quer mais ali estar. Então, ele permite que vá. Então, existe, né, um conceito de que uma vez tu botou o pé na Umbanda, tu não sai mais porque o guia te pega. Isso é mentira, isso é folclore, isso não existe. Tá? Oxalá está sempre de braços abertos. Ele te recebe com muito amor, mas com o mesmo amor que ele te recebeu, ele te dá a liberdade de ir embora. Né? Se por alguma razão, neste momento, este lugar não está mais te fazendo bem, tu é livre para ir e para retornar. Porque esse é o fluxo da vida, né? Com certeza. E até no intervalo nós estávamos conversando, e é bom que eu acho trazer esse assunto para cá, porque os orixás,
por exemplo, a mãe de Yansan, né, a Yansan, ela é como se fosse, por exemplo, na religião católica, Santa Bárbara. Isso que vocês haviam comentado. E existe essa ligação, porque as religiões, elas podem seguir, às vezes, propósitos ou ideias diferentes, mas na realidade o propósito é o mesmo. A forma com que tu chega nesse propósito, ela é um pouco diferente, né? Exatamente. Então, fazendo ligação de alguns santos com alguns, existe toda essa mesma ligação, né, Maibia? Isso é o sincretismo, né? O sincretismo, ele começou a existir a partir do momento que o africano escravizado chegou no Brasil. Né? E aí ele trouxe as suas divindades, ele trouxe a sua crença, né? A sua forma de cultuar os seus santos. Só que aqui, escravizado, preso na senzala, ele não podia, né? Até porque os nossos rituais, eles são muito diferentes, né? A Umbanda também é uma religião muito ritualística, então existe o toque do atabaque, existe o ponto cantado, e isso, para quem não é praticante, para quem não é adepto, gera estranheza, né? Então isso gerava medo, receio no senhor de engenho, né? E então eles eram proibidos. E a forma que eles encontraram, então, para poder cultuar as suas divindades, né, não abandonar, foi usar associações. Então, Yansan, como ela comanda as tempestades, ela comanda os raios, os ventos, trovões, Santa Bárbara, né? Xangô, que é o senhor das pedreiras, que é o senhor da justiça, que é o rei de Oió, que é aquele que traz toda uma sabedoria. Então ele é sincretizado como São João Batista, que é, por acaso, né, o patrono da cidade de Nova Prata, né, o padroeiro, né, São João Batista. Mesmo. Então, e assim foi, cada um tem, ó, Iemanjá, com Nossa Senhora dos Navegantes, Oxum, que é a Senhora das Cachoeiras, né, que é a da fertilidade, que é a da beleza, que é a Senhora do Ouro, então a que traz a prosperidade, né? Ela é sincretizada como Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país. Então tudo tem uma relação, né? E o desconhecimento mesmo é o que gera o preconceito, é o que gera a estranheza, o que gera a desconfiança, né? Com certeza, quem sabe assim fica mais fácil para a gente entender também toda a questão dos orixás para quem é de outras religiões e tudo mais. Então, e é muito bonito ouvir tudo isso e fazer essas associações. E agora eu gostaria que vocês me explicassem qual é a diferença, porque existe a relação, que nem como uma das meninas que comentou na nossa matéria, sobre uma religião, ela comentou, trazida pelos escravos, porém a gente sabe que a Umbanda é brasileira. Então, talvez as pessoas confundem muito o candomblé com a Umbanda. Confunde bastante, porque o que a Umbanda tem do africanismo é o orixá, só. Né? Mas na Umbanda, o orixá não manifesta. O que é manifestar? Ele não incorpora, ele não pisa em terra. Né? Ele não vem. A Umbanda, como eu te disse, ela é uma religião muito ritualística. E um dos nossos rituais é o ritual de incorporação. Mas a incorporação, ela acontece com caboclos, com pretos velhos e com exus. Né, que foram espíritos que já estiveram em terra, já estiveram reencarnados e que agora, no seu processo de evolução, não precisam mais passar pelo nosso orbe, né, mas eles retornam até a Terra, eles chegam até nós para auxílio. Então, eles já atingiram um nível de evolução que saíram da roda das encarnações. Certo. Mas a vontade de ajudar, ela é tão grande que eles continuam retornando, eles continuam voltando à Terra através do médium, então. Através do médium de incorporação. Então, eles chegam até nós. Mas o orixá, não. O orixá, ele só chega em Terra através do candomblé, através do batuque, né? Que aqui no Rio Grande do Sul nós temos o batuque gaúcho, que também não é umbanda. E também não é candomblé, né? Então, mas tanto o batuque gaúcho
quanto o candomblé, eles são muito semelhantes, porque eles trabalham diretamente com o orixá. O orixá chega em terra através dos seus médiuns, através da ocupação dos seus médiuns, né? Então é diferente, não dá pra gente dizer que a Umbanda é o mesmo ou que tem... A única coisa são os orixás, então. Que Sim, são os é mesmos... a única coisa que temos de similaridade, né, de familiaridade, é a presença do orixá. Ótimo. Eu fui chamada agora para mais um breve intervalo comercial, né, em agradecimento aos nossos apoiadores, e em seguida nós retornamos com o programa Algo a Mais e falando sobre Umbanda. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, no programa Mulheres, teremos o tema Mulheres no Poder. Nós vamos receber a vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes Gugelmin, a secretária de Educação, Loreni Tonin, e a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova. Nos acompanhe. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, trazendo o assunto, né? A nossa pauta de hoje é Umbanda. Quero agradecer, né, os apoiadores que fazem com que aconteça o nosso programa, o RP Mercados, Interni Móveis e Decorações, Lojas Beneduzzi, que traz looks diários aqui para eu poder vestir, Pazinato Odontologia, Quirão Centro Cultural. Então, falando sobre esse assunto que está super bacana, super legal, eu vou, João, começar contigo neste bloco em relação a quando as pessoas chegam lá na casa. Como elas são recepcionadas, até mesmo, eu digo porque a mãe é quem recebia. E você chegou lá, como foi recepcionado? Como as pessoas podem sentir isso quando elas têm ideia de frequentar, né, ou de conhecer a casa? Certo. Então,
Os nossos atendimentos são todas as quartas, né? Se iniciam às 8 horas. Claro que no ano de 2020 saiu um pouquinho da nossa regra, mas enfim, enquanto a gente podia transitar livremente, todas as quartas, às 20 horas, inicia, né? A distribuição de fichas é por ordem de chegada, então a partir das 7 horas, né, era distribuído as fichas. Então o pessoal ia se acomodando, todo mundo os que já são frequentadores, então já sabem que tem que tirar o calçado para entrar no terreiro, desligar o celular. Enfim, é um ritual, como a mãe falou, é uma religião ritualística. E é recomendado, então, a busca do silêncio, da conexão consigo mesmo, do sentir, sabe? Muitas vezes a pessoa chega até lá por uma desilusão amorosa, por uma perda de emprego. São N fatores que trazem até lá. Por uma perda de um familiar. Eu até, por si, tive uma experiência própria, né? Que pouco mais de 2 meses que eu estava na Umbanda, o meu pai fez a passagem, então eu acho que foi tudo providencial. Então ali eu recebi a orientação, o colo, o que é que um espírito precisa nesse momento, né? Então me esclareceu muito, Laura. Tu estás respondendo a primeira pergunta do videozinho que nós trouxemos no segundo bloco. Por que as pessoas buscam? Certo, né? certo. Por que as pessoas buscam? Então, os gatilhos, vamos dizer assim, que levam até lá, podem ser diversos. Mas, de uma certeza, eu posso te dizer, Laura, que a permanência é só uma. Única e exclusivamente pelo amor. O amor incondicional. Não o amor que a gente acha que é, né? Essa coisa da atração. O amor incondicional, que é você se dar sem esperar receber algo em troca. Toda vez que eu me coloco à disposição lá para trabalhar e auxiliar os que chegam, eu não faço isso por pensar que eu vou ganhar algo em troca. Eu faço isso porque é por vontade própria e porque me faz bem. Então, a casa tem esse propósito, né? Que é de auxiliar, esclarecer. Até a gente sempre comenta, né? Que com os mais velhos a gente aprende, né? E aos mais novos que chegam a gente ensina, né? Então as entidades mesmo por si falam. Se a gente fosse só comentar os nuances ou alguns ensinamentos, não vamos dizer dicas porque eles dão ensinamentos de vida, a gente teria aqui assunto que não teria fim, né? Claro. Então, eles conseguem te fazer entender de uma maneira simples algo que você está batendo a cabeça e acha que vai receber uma forma mirabolante. No entanto, uma simples palavra, num simples toque, num simples olhar, eles se fazem perceber o que é que está te trazendo essa situação. Né? A gente tem muito a focar na tragédia em si, mas a gente tem que desviar o olhar e focar em si no que essa tragédia te trouxe de aprendizado, por mais difícil, por mais dolorosa que ela seja, né? Então eu trouxe o exemplo do meu pai, foi triste, foi inesperado, mas por pior que tenha sido, eu consegui trazer um aprendizado e um entendimento. E a partir daí, as pessoas que passam por tais situações, eu saber a palavra correta e com a certeza do que eu posso falar e o que realmente vai ajudar essa pessoa que fica e aquela que segue em outra caminhada, né, em outro plano. Então, essa coisa do espírito, né? Mas vocês mexem com espíritos. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito encarnado, vivendo uma experiência humana, como a nossa mãe sempre fala pra gente. Então, acaba que quebrando essa barreira, esse desconhecido. Claro, é um processo de cada um, Laura. É um processo único, uma caminhada única. Embora cada pessoa que chegue no terreiro, na Casa Branca da Cabocla de Ansan,
a entidade, quando está dando o passe ou a consulta, ela sabe exatamente do que a pessoa precisa, mas ela nunca, jamais vai interferir no livre-arbítrio. Ela pode dar toques, se de seu merecimento for, e se você estiver pronto para essa conexão, essa proximidade, você vai conseguir entender, mas nunca, jamais eles vão interferir, porque a escolha é única e exclusivamente da pessoa. Então, eu acho isso tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, e é uma grande oportunidade. E reitero isso, que a gente está vivendo muito no negativismo. Então, eles sempre nos aconselham a trazer para o nosso consciente pensamentos positivos. E o que é um pensamento positivo? É você querer o bem, focar em algo melhor, focar que as coisas deem certo. Eu vejo muita gente batendo nas teclas, porque isso, porque aquele, porque ciclano. Isso não ajuda, né? Isso é um ponto de vista meu, é claro, né? Claro. Mas, enfim, são N aprendizados que a gente vai tendo durante a caminhada. Então, a Umbanda é uma religião jovem, mas que carrega consigo muito ensinamento, porque as entidades que chegam em terra, eles trazem consigo um conhecimento milenário. Então, cada segundo, cada minuto que eu estou lá no terreiro, eu busco extrair o máximo de conhecimento deles para poder transferir isso aqui, em vida, nas minhas atitudes, né? E cada dia me tornar uma pessoa melhor, né? Então, é uma luta, é uma busca diária. Não é fácil, porque o umbandista também tem problemas, né? Mas também tem conta para pagar, também tem dor de cabeça. Um umbandista não é um ser separado. Ele é uma pessoa normal, só que ele sabe das suas responsabilidades, e no momento que se coloca à disposição, quando aceita o Ori, quando aceita ser batizado, ele sabe da caminhada que tem. E com certeza encontra, né, como eu encontrei, um lugar seguro, um lugar de confiança para manifestar sua fé. Então é isso que a gente espera de quem chega no terreiro. Que encontre, que perceba, que sinta essa energia, essa vontade que a Umbanda tem e o potencial que ela oferece de ajuda, né, para as pessoas que assim resolvem buscar e se aconselhar, se orientar através dos guias, né? Com certeza. Muito bonita a tua colocação, João, que é realmente as pessoas, elas precisam buscar o que lhe faz bem. Exato. Né? Então, fazendo o bem, que mal tem, né? Então vamos buscar, vamos ser felizes, né? E claro, problemas todos temos, então vamos resolvê-los da melhor forma. Moibia, falando em, né, alguns percalços da vida, 2020 foi um ano que a gente sabe atípico, ou no caso vocês podem falar muito bem que teve um regente muito forte. E o que podemos esperar para 2021? Podemos ouvir umas palavras suas em relação a isso? 2020 ele não poderia ter sido diferente, né? Ele foi regido pelo Pai Chapanã, que é um orixá pandêmico, né? Ele é um orixá de todas as pragas, de todas as doenças, né? E é um orixá solitário, então ele nos levou ao isolamento. Ele é um orixá que chama muito ao isolamento, né? Então, o ano de 2020 foi típico. Foi exatamente o que ele poderia ter sido, nem mais nem menos. Só que como o Chapanã é o pai de todas as doenças, quem carrega todas as doenças também carrega a cura. Carrega todas as curas. E ali, então, no finalzinho de 2020, a gente começou a ver a luz no fim do túnel, que foram, então, a sinalização das vacinas, né? Vacinas e estudos, né? Ele segurou até o final do ano. Ele segurou até o finalzinho. Algo muito importante nós precisávamos aprender com essa, né, com esse período. Sim. E agora, então, o ano de 2021, ele vem regido pela Grande Mãe, pela Grande Iabá e Iemanjá, né? Então, eu vejo assim, ó, pelo que eu conheço do orixá, também não sou uma expert no orixá, né? Existem babas que tem muito mais tempo do que eu, até peço licença aos mais velhos para poder falar sobre isso. Ela é
a grande mãe, né? Então, Iemanjá, ela é dita como a mãe de todos os oris, de todas as cabeças, porque ela está no momento do nascimento de cada um de nós. Enquanto a mãe Oxum cuida de todo o preparo da gestação e de toda a gestação, Iemanjá, ela cuida do parto, ela ampara cada cabeça que nasce. Então, ela é conhecida como a mãe de todos os oris. Então, essa grande mãe, ela vem para trazer um pouco de ordem a esse caos que se instalou pela nossa pouca fé, né? Pela nossa própria ignorância, né? Pela nossa dificuldade de aceitar as regras, né? De aceitar que precisamos nos reorganizar, nos readaptar, né? E agora, então, ela vem nos trazer um pouco de ordem para isso. Então, eu vejo assim que esses nossos primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março, nós teremos ainda resquícios de Chapanã. Nós ainda teremos momentos bastante intensos da pandemia, né? Mas agora a vacinação está chegando, né? Então, a partir de março, eu vejo que a gente vai ter um período, então, mais de reorganização mesmo, né? Da gente começar a olhar, de começar a sair de dentro da terra, né? De voltar à superfície, então, de recomeçar. Alguns de nós vai recomeçar diferente, outros vão recomeçar no mesmo passo e aí provavelmente vão tombar de novo, né? Mas quem conseguiu compreender e quem conseguiu visualizar, vislumbrar, né, a chegada da mãe Iemanjá como uma nova oportunidade, né, um recomeço, vai ter um ano de 2021 muito bom. Porque o mar, ele é muito próspero, né? Ele é uma riqueza enorme, né? É uma variedade de peixes, corais, ele é muito vivo. O mar, ele é vivo. A gente olha na praia, a gente vê água, mas o mar não é água. O mar é vivo, né? Ele tem uma riqueza em vida muito grande e é isso que está vindo para nós. É assim que a gente tem que entender. É uma riqueza em vida, é vida retornando a nós. E o mar, a onda é constante, o movimento nele é constante. Então, não vai ser um ano parado como foi o ano de 2020, né? Como foi o ano de Chapanã. Vai ser um ano muito movimentado, com muitas oportunidades chegando, com muitas oportunidades indo e vindo. Porque as oportunidades vêm. Se não aproveitarmos, elas voltam. Porque a mesma onda, ela não quebra 2 vezes na praia. Ela vem, ela quebra, o mar retorna e volta a outra onda. Então, nós temos que nos atentar para isso. Se perdermos as oportunidades, talvez elas não retornem, né? Retornarão outras. Mas aquela oportunidade, ela talvez não volte. Porque a onda nunca é a mesma. Uma onda nunca quebra 2 vezes na praia. Sempre uma onda diferente. Então, eu vejo o ano de 2021 com olhos muito bons, né? Vejo com olhos adoçados por Mãe Oxum. Vejo oportunidades. Com oportunidades. É isso aí, que bom. E sempre que fazemos, né, as nossas, nos colocamos e pensamos em como vai ser o nosso ano, a gente tem que pôr a nossa intenção também, né? Não adianta vir a Mãe Bia e dizer, olha, vai ser um ano de oportunidade se você não vai enxergar elas, né? Não está disposto a enxergar elas. Então, é muito importante que a gente também coloque a nossa intenção e a gente estude, busque muito isso para que as coisas aconteçam, né? Então, é muito bonito isso também. E agora, estamos chegando ao final, porém eu tenho um questionamento que eu acho que ele é pertinente à nossa quebra de paradigmas, essa questão de o pessoal tem muita visão de uma coisa sem conhecer. E em relação a gente fala sobre as macumbas, sobre os despachos, sobre... Eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa de uma forma, né, mais rapidinha pelo fato do horário, porém, mas para que as pessoas possam entender um pouquinho. Tá. Primeiro, então, eu tenho que te dizer o que é uma macumba, tá? Sim. Que as pessoas usam muito, né? Vou fazer macumba, vamos fazer macumba, macumbeiro. Macumba é um instrumento musical. Tá? Macumba não é magia, macumba não é um trabalho, não é uma feitiçaria. Macumba é um instrumento musical. Ele foi trazido pelo africano, né, nos navios negreiros, e ele é similar ao nosso reco-reco, tá? Só que ele é feito de madeira
de uma árvore africana que chama macumba. E esse instrumento, então, leva o nome da árvore, o nome de macumba. E quem toca a macumba é o macumbeiro. Então, aqui é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né? Então, quando me chamam de macumbeira, eu aceito o elogio, mas não condiz comigo porque eu não tenho habilidades musicais e não temos a macumba na Casa Branca, né? É uma grande pena, né? Então, o que as pessoas costumam fazer, que são os axés, que são as oferendas, né? Que são as entregas, se faz entrega para orixá, se faz entrega para Exu, se faz entrega para caboclo, né? Mas todas essas entregas que se faz dentro do espaço sagrado da Casa Branca. Todas as oferendas, tudo. Seja uma vela, uma fruta, uma bebida, seja o que for. Tudo é entregue no espaço sagrado da Casa Branca. Então, nada na rua. Eu ia dizer, quando a gente encontra numa encruzilhada, quando a gente encontra aqui mesmo a Conecta tá dentro de 3 partes, né, que seria a encruzilhada, enfim, e a gente encontra às vezes e isso não é feito pela Casa Branca, não, isso não é serviço de umbandista, não. Umbandista que se preza não faz entrega na rua. Nós entregamos no nosso espaço sagrado, né? E até porque a Umbanda, ela preza muito pelo meio ambiente, pelo espaço de convivência, porque é de onde nós tiramos a nossa força. Claro. Então, eu não posso entrar na mata e deixar lá a sujeira, deixar garrafas, deixar plástico, que eu sei que é poluente, se é de lá que eu tiro a minha força para Paiodé. Então, nós temos um intuito, nós temos esse amor pelo meio ambiente e pela preservação dele, porque preservá-lo é preservar a nossa força, é preservar a nossa existência. Então, não, o que é colocado na rua não é serviço nem só da Casa Branca, não é serviço de umbandista. Umbandista não faz isso. Certo, porque tem o seu templo, tem o seu local adequado e, né, sabe-se que lá fazem, enfim, trabalhos de acordo com o que a Umbanda prega, né? Isso aí. Isso aí, não, mas é muito bom tirar essas dúvidas também, porque isso até veio como questionamento para nós, separado, e eu disse, não, vou questionar mesmo, mas a gente precisa saber. É ótimo, né? Porque se encontra nas esquinas, né? E para não virar o estigma de que a Casa Branca polui o espaço público, as vias públicas, o espaço de convivência, que é de todos nós, né? Então, não somos nós e não é serviço de umbandista. Certo, bom saber. Pessoal, eu gostaria de agradecê-los. João Deodé, a mãe Bia de Ansan. Olha, foi muito bonito tê-los aqui para poder explicar um pouquinho de como funciona a Casa de Umbanda de Nova Prata, né? O Umbanda em si, né? E como aqui em Nova Prata também está aí à disposição de todos. E você que se sentiu chamado, gostaria de conhecer, por que não, né? Pode se informar, o João já comentou alguma coisa sobre as quartas-feiras, se retornou já aos atendimentos, João? Ou ainda não? Ainda não, a gente está aguardando aí as definições, né, dos protocolos municipais. No ano de 2020 a gente procurou seguir à risca as determinações, né? Claro. Embora a vontade sempre é de trabalhar e auxiliar, a gente respeita e aceita a ordem que vem, né, do município, do estado, enfim. E é fundamental isso, né, esse respeito. E a gente está para somar, não para atrapalhar. Então, para quem tiver ideia, na realidade, aguardar um pouquinho. Mas a vacina chegou, né, pessoal? Vamos lá com fé em Deus que tudo vai dar certo. Logo mais poderão fazer os atendimentos, né? E o pessoal também que tiver interesse pode até questionar, talvez por redes sociais, conhecendo vocês, enfim. Né? E tem a casa, página, tem página no Casa Face. Branca da Cabocla de Ansan. A gente se rendeu à tecnologia e está com esta página no Facebook, então, que é uma ferramenta aí que a gente utiliza para divulgar, para... Mas isso é uma maravilha, né, João? Certo. São dificuldades que a gente acaba tendo que apelar por, né, redes sociais, enfim, mas que vem para auxiliar. Isso é bom para todos.
É isso aí. Então, João, muito obrigada por estar aqui. Moibia, muito obrigada de coração. Eu agradeço a tua recepção. Muito obrigada. Então, pessoal, agora para finalizar o nosso programa desta manhã, toda segunda-feira nós temos um videozinho feito lá no Canil, que é para também ajudar os nossos peludinhos, né, os nossos companheirinhos. Então, fiquem com um videozinho de lá e para quem tiver também dúvidas, pode entrar nas redes sociais da AMA e buscar como formas de ajudar, como adotar, enfim. Então, fique com o nosso vídeo e uma ótima manhã para todos. Até amanhã! Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês algumas dessas fofuras que tem aqui na AMA. Então, vou apresentar vários deles para vocês. Lembrando que adotar é muito importante, então a gente vai deixar o contato da AMA aqui embaixo. Aí você vai poder ligar, entrar em contato e também conhecer aqui a casa, que é muito importante. Então, confiram a reportagem. Então eu vou começar apresentando para vocês o Godines. Ele é um macho, já foi castrado, tem 8 anos, ele parou na AMA em 2015 e ele é muito amável com crianças. Olha só que fofura. O nosso segundo cachorro é o André, ele também possui 8 anos, ele pula bastante para brincar, é um cachorro muito alegre, muito faceiro e com certeza vai trazer muita alegria para sua casa. Também temos a Amarela. Ela nasceu em 2013, ela é muito dócil com as pessoas, mas ela não gosta muito de brincar com outros animais. Então, tenho certeza que ela vai trazer muita alegria, muita diversão para a sua casa. Nosso último cachorrinho aqui desse vídeo se chama Clara. Ela nasceu em 2015, já nasceu lá no abrigo. Ela também é castrada, é muito dócil e amada. E no início ela ficava com vergonha, mas depois ela vai se acostumando com as pessoas. Ela também tem câncer na pele, por isso é essencial que ela fique sempre na sombra. Gente, eu imagino que vocês devam estar no chão como eu, tá? Com todos esses cachorros lindos, tá? Eles são muito amáveis e muito dóceis, então lembrando que você pode entrar em contato. Eu gostaria de levar todos para casa, mas infelizmente não posso. Então eu acredito que se cada um de nós fizer a nossa parte e adotar, o mundo também vai ser um lugar melhor. Então é isso, volto contigo pro estúdio, Laura.